do livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. Como eu disse, esse mês é um mês que nós celebramos o mês da juventude, e nós vamos estar nesse mês pregando sobre alguns sermões biográficos a respeito de jovens na Bíblia. Falando de jovens na Bíblia, quem você lembra? Eu já falei um, José do Egito. Algum outro que você lembra que fez diferença? Daniel, muito bem. Quem mais? Timóteo, ok. Timóteo era um jovem valoroso, você tornou um pastor. Davi era um pastor de ovelhas que se tornou o maior rei de Israel. Quem mais? Teve um que se tornou profeta, juiz e sacerdote. Quem? Samuel. Quem mais? Tem jovem na Bíblia que a gente quase não lembra dele. Teve um que fez diferença porque compartilhou. Lembra daquele jovem que tinha os 5 pães e os 2 peixes? Fez diferença. Teve uma outra também que quase não é lembrada, mas também fez diferença, uma mocinha, serva do general Naamã. E se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver tantos jovens que foram servos de Deus, mesmo na tenra idade. Nós vamos nesse momento então ler o texto da palavra do Senhor, Gênesis 37, de 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel, que é Jacó, amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Gostaria que vocês olhassem o verso 11, diz assim: seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Aqui está falando dos sonhos que ele teve, que quando ele conta para os seus irmãos, os irmãos vão ficar enciumados, o pai ficava então somente pensativo, considerando as questões. Verso 5: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Estávamos feixes no campo. Repito, estávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos,
repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos e inclinar-nos perante ti em terra? A inclinar-nos perante ti em terra? Nós vamos ficar por aqui, vamos orar. Santo e eterno Pai, nós te louvamos, ó Senhor, pelo teu infinito amor e misericórdia. Senhor, fala aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, misericórdia, amém. José, um jovem sonhador. Todos nós, de certa forma, já passamos dificuldades na vida, e os jovens, os adolescentes, as crianças também não são diferentes, também passam as suas dificuldades, passam os seus dramas, né? Enfim, olhando para o texto bíblico, nós vamos ver um jovem passando dificuldades no seio da família. José foi ignorado, desprezado e passou tempos difíceis no meio dos seus familiares. Às vezes nós não somos compreendidos e muitas pessoas, nos momentos da dificuldade, acabam por abandonar a Deus. Eu lembro de um amigo que morava no mesmo município que nós começamos a evangelizar aquele amigo. Ele era um adulto, um senhor, e ele estava se preparando inclusive para o batismo na classe do pastor. Mas depois de algum tempo entrei em contato com ele, já estava aqui em Goiânia, foi logo que mudamos para cá, e eu questionei: e aí, está firme na igreja? Você batizou-se? Se batizou? E ele falou: Wagner, eu não estou mais na igreja, nem me batizei, porque depois que eu comecei a servir a Deus, depois que eu fui para a igreja, as coisas se tornaram difíceis e eu acabei não indo mais. Então, tem gente que diante da primeira dificuldade abandona Deus, abandona a igreja, abandona a obra do Senhor. Mas se a gente olhar para a vida de José, mesmo diante das lutas que ele passou na sua vida, na sua tenridade, com 17 anos em diante, ele vai ver um drama terrível. A Bíblia não fala em momento algum que ele deixou Deus de lado. Ao contrário, a Bíblia diz: Deus era com ele, Deus estava com ele, Deus o prosperou. Quem aqui nunca foi mal compreendido? Quem aqui nunca foi injustiçado? Quem aqui nunca sofreu inveja? Quem aqui nunca sofreu calúnia ou ingratidão, ou mesmo desafeto? Creio que todos nós. Dói a questão do desafeto, dói a questão como somos ignorados ou mesmo caluniados. Foi isso que aconteceu com José. José era um dos filhos de Jacó. A Bíblia diz que o pai o amava muitíssimo, porque ele era filho da velhice de Jacó, da velhice. Mas não é só isso. Em outra passagem a gente vai ver também que Jacó amava mais a mãe de José, a Raquel. Jacó tinha suas esposas, mas ele tinha essa preferida, que era Raquel. De Raquel, Jacó teve José e também um caçula chamado Benjamim. No nascimento de Benjamim, a esposa amada faleceu. Imagino que esse menino não caiu no chão de Jacó, vamos assim dizer. Ele era um filho amado, ele era um filho querido. Mas diante mesmo do amor do pai, e sendo jovem, José ele vivia um drama familiar. Os seus irmãos o odiavam. E se a gente observar aqui logo no início do capítulo
capítulo 37, verso 2, parte B, diz: tendo José 17 anos, apacentado os rebanhos com seus irmãos. Esse versículo nos dá uma pista que ele, a princípio, estava junto com os irmãos trabalhando, apacentando ovelhas. Mas no segundo momento, nós vamos ver que ele não estava mais junto, mas o seu pai estava mandando-o observar os seus irmãos. É muito interessante que o texto bíblico diz no final do verso 2: José trazia a seu pai más notícias a respeito dos seus irmãos. O que é essa má notícia? A Bíblia não entra em detalhes. Segundo Denis Kiziar, em seu livro Vencendo as Crises, parece que aqueles irmãos de José estavam envolvidos em alguma coisa que fugia à normalidade. E aí eu fico pensando: o que será? Isso é eu que estou pensando. Será que eles vendiam alguma ovelha do rebanho sem o pai saber? Não sei. Será que eles matavam alguma ovelha do rebanho sem o pai saber? A gente não sabe. Mas era algo que o pai precisava saber. Dá-nos a entender que o pai precisava saber. E aí ele trazia para o pai as notícias más a respeito dos seus irmãos. E isso criou muito constrangimento para ele na família, porque a Bíblia diz no verso 3: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos. E aqui eu vejo algo perigoso no lar: preferencialismo. Quando o pai ou a mãe dá preferência para o filho em detrimento aos demais. Interessante, se a gente olhar, a gente vai ver que Jacó falhou nisso, porque criou-se no meio da família uma disputa por amor, quem sabe uma disputa por afeto diante do pai. Os irmãos talvez se sentissem rejeitados ou não tão amados assim pelo pai. Jacó teve a primeira esposa chamada Lia ou Leia, depois teve Raquel e Bila e Zilpa, as duas servas. Talvez os filhos das servas, isso é eu que penso, tivessem muito ciúme. Por quê? Porque Jacó tinha uma esposa amada e José era filho da esposa amada. Era tratado com diferença. No verso 3, também destaca muito a questão do amor de Jacó por José, e Jacó aqui é Israel. Às vezes eu vou falar Jacó, às vezes eu vou falar Israel, mas é a mesma pessoa. Jacó aqui, ele demonstrando o seu amor para com o filho, ele vai fazer uma túnica talar, uma túnica de mangas compridas, como diz a minha versão. Há uma outra versão, ponha para mim o verso 3. Nessa versão corrigida, vai dizer que Jacó fez-lhe uma túnica colorida, ou de várias cores. Irmãos, o termo túnica talar, o talar significa no original que cobre as extremidades. Aquela roupa era uma roupa diferente. Alguns comentaristas dizem que era uma roupa de gala ou uma roupa usada por príncipes. O pai queria distingui-lo. O trabalhador usava uma roupa que ia até os joelhos, mas José não. A túnica era talar, e aqui diz manga comprida. A ideia é que ela ia até as proximidades do tornozelo. A versão que diz que ela tinha várias cores. Seja como for, era uma roupa diferente,
uma roupa nobre. E o que eu quero observar aqui é que isso o distinguia entre os demais irmãos. Uma roupa de um nobre. E se você observar ainda mais, o texto torna a dizer, verso 4, vendo pois seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no. Já pensou você morar numa casa onde as pessoas se odeiam, onde as pessoas falam mal de você, onde as pessoas querem ver o seu mal, onde as pessoas têm raiva e ira a seu respeito? Se você observar do verso 5 até o verso 11, você vai ver José tendo dois sonhos. O primeiro sonho é como se ele fosse um próprio feixe, um feixe, quem sabe, de trigo, isso é o que estou dizendo, e diante daquele sonho, ele diz, verso 7, que os demais feixes que eram, ele diz, o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam para o meu. Parecia uma provocação. Os irmãos já estavam querendo a morte dele, vamos assim dizer, né? Mataram ele por dentro, no coração, vamos assim dizer. E ele ainda chega com outro sonho. Irmãos, é uma coisa interessante. Tem sonho que não dá para contar para ninguém. Tem sonho que você tem que ficar com a boca fechada, porque às vezes, se você contar, você vai ser mal compreendido. No mundo espiritual, Deus já tinha um plano na vida de José. Esse sonho aqui vai se realizar lá na frente. E aí os irmãos ficam com raiva. E aí vem um outro sonho. E esse outro sonho engloba até o pai. E ele leva bronca agora do pai. Verso 9. Teve ainda outro sonho, e o referiu-se a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. Quantos irmãos ele tinha? 11. Ele tinha 11 irmãos. Era como se quisesse provocar, talvez aos olhos dos irmãos. Puxa vida, ele está querendo provocar. E aí, meus irmãos, nós vamos ver então um drama familiar terrível. Um jovem sendo odiado dentro da sua própria casa. Um jovem que não podia contar com o apoio dos seus irmãos. E o Gênesis 37, verso 4, eu peço mais uma vez que alguém leia para mim, para ficar bem frisado, bem alto. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Isso aí criou um sério problema familiar, que o pai não tratou. O pai foi omisso. Será que o pai não percebeu o clima? Claro que sim. E agora o pai vai mandá-lo posteriormente até os seus irmãos. E nós vamos ver então a tragédia quase que acontecendo, né? Eu posso dizer até que aconteceu. Não foi na sua plenitude, mas aconteceu uma tragédia familiar. Eu olho para a Bíblia e vejo aqui o ódio insuportável no meio da família. Eu olho para a Bíblia, eu vejo aqui no verso 9 e 10, verso 11 diz: seus irmãos, pois, o invejavam. Ódio, inveja, contenda, dissabor, tristeza, maldade, incompreensão. E isso aqui, será que não acontece hoje nos nossos lares?
Será que isso aqui também hoje não acontece na igreja, que é a família de Deus? Inveja, calúnia, desunião, incompreensão, ódio, intriga, fofoca, mexerico. Concluindo, meus irmãos, Deus tinha um plano na vida de José. Eu olho aqui e eu vejo o foco da ação de Deus agora na vida de José. Dos 12 irmãos, o foco agora de Deus está na vida de José. Deus tinha um plano na vida de José. E talvez você esteja também passando por lutas hoje. Talvez não sejam as mesmas lutas que ele. Eu sei que tem gente hoje que passa problemas na família. Problema com o marido, problema com algum filho, bebida, vício, desunião, filho que não respeita pai, pai que não está nem aí com o filho. Isso acontece. Como às vezes recebemos pedidos de oração para orar por gente que está nas drogas, às vezes no vício da bebida, às vezes problema conjugal, às vezes problema dos mais diversos: desemprego, necessidade, sofrimento, doença. José não estava isento de lutas, assim como nós também não estamos isentos de lutas. Ora mais, ora menos. Mas isso não quer dizer que nós não estamos no centro da perfeita vontade de Deus. Mesmo passando por provações na vida, José estava no centro da vontade de Deus para a sua vida. Mesmo você passando lutas, sendo servo fiel, talvez você pense: puxa vida, eu sou um servo fiel, eu vou à igreja, eu sou um ofertante dizimista, eu cumpro minhas obrigações diante de Deus, e mesmo assim passo por lutas. Às vezes nós não entendemos. Naquele momento da vida de José, ele não entendia nada, ele não entendia os sonhos, aquele sonho para ele ficou sem entendimento, não entender. Mas Deus estava trabalhando, Deus estava preparando algo melhor. A abundância viria em determinado momento da vida. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus, diz a Bíblia. Tudo tem um tempo determinado por Deus. A Bíblia diz que debaixo do céu há tempo para todo propósito. O plano de Deus para nós jamais pode ser frustrado. Inimigo nenhum, Satanás não pode frustrar os planos que Deus tem na sua vida, na vida da sua família. Deus, Ele conhece as nossas lutas. Tem um hino do cantor cristão que diz: guiará até o fim chegar. Deus está nos guiando. Deus é o Pai que nos ama, embora haja muitas vezes dificuldades e lutas e provações na vida, até mesmo incompreensões. Deus nos ama e Deus tem o melhor para você, jovem, adulto, criança. E o melhor para você está reservado para o tempo propício, para o tempo melhor, para o tempo de Deus. Que Deus te abençoe, que você seja bênção no reino e na obra do Senhor Jesus, que você seja bênção na sua família, que você seja instrumento de Deus. Que Deus te abençoe.